Bom dia, galera. A videoaula que eu vou aplicar hoje é sobre vinda de indulgência plenária na Idade Média. Era costumeiro na Idade Média a Igreja Católica vender a salvação. De que forma? Vendia-se de tudo, desde um lugarzinho no céu até objetos relacionados a santos, como vendia, por exemplo, osso, e dizia que era o osso de São Pedro. Outro detalhe também, vendia-se espinhos e dizia que foram espinhos que foram colocados na cabeça de Cristo. E muitas coisas. As próprias cruzadas foram um elemento estimulado pelas vendas de indulgências plenárias da Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente, estimulando os fiéis ricos a irem no Oriente a lutar em prol dos fiéis do Oriente, que era o discurso usado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Matava-se em nome de Cristo, e tudo que a gente observa dos radicalismos islâmicos, por exemplo, naquela época o cristianismo também teve seus modelos de radicalismos, e a Igreja Católica, por exemplo, perseguiu cientistas. Muitos cientistas tiveram que negar seu trabalho para não ir para a fogueira, acusados de bruxaria, heresia. Condenava-se, por exemplo, indivíduos com torturas, como a donzela de ferro, que era um caixão que por dentro tinha espinhos que iam dilacerando a carne do condenado por heresia. Nessa época, além de venda de indulgências plenárias, quem questionava a Igreja Católica era condenado à morte. E ainda mais se questionasse as vendas de indulgências plenárias. O interessante, não é querendo polemizar, que algumas igrejas atualmente também pegaram elementos dessa Igreja Católica Apostólica Romana medieval. O que tem de igreja vendendo objetos relacionados ao sagrado, tudo em nome da comercialização da fé, é a mesma coisa que a Igreja Católica Apostólica Romana fez no passado. E muitas pessoas não ligam essa ideia à indulgência plenária, porque não conhecem a história. Porque se conhecesse, saberia que a Igreja Católica no passado também teve esses prodígios de vender espinhos, vendia-se até prego que supostamente havia sido pregado Jesus Cristo, entre outras blasfêmias e o que dizer, por exemplo, do celibato clerical, que diz que padre tem que ser igual a Jesus, não pode casar. Mas tudo isso está por trás o que? A igreja é materialista, e se o padre casa e separa, os bens do padre têm que ser divididos. E os bens do padre é o que? É os bens da igreja. E portanto não se permite o casamento de sacerdote católico apostólico romano
devido a essas questões. Outro detalhe, havia, como eu havia dito no começo do vídeo, venda de terreno no céu. O cara era rico, havia cometido um monte de pecado, foi e resolve ir no Papa, dava um contido pro Papa e acreditava que tinha comprado um lugar no céu nesse período. Portanto, o que denominamos de indulgência plenária, venda de indulgência plenária, foram as práticas de venda do perdão de que muitos líderes da igreja medieval praticou. Também significou a comercialização do divino com a venda de objetos que seriam relacionados à fé, como supostos espinhos que teriam envolvido a coroa de espinhos da cabeça de Cristo. Guerras foram travadas em nome das indulgências plenárias para supostamente impedir a dominação islâmica no Oriente Médio, que motivaram pilhagem de objetos que eram supostamente envolveram Jesus Cristo. Me perdoe fazer uma crítica. Perdoa-me fazer uma crítica. Algumas igrejas atuais também, como eu havia dito antes, têm práticas similares às vendas de indulgências plenárias na Idade Média. Que fique bem objetivado que não sou contra nenhuma manifestação de fé, apenas sou contra essas práticas que não acabam após a Reforma Protestante. Tampouco se permite dialogar criticamente os ensinos de Cristo, que, quando vivo, mostrou indignação com a comercialização da fé nos tempos atuais, tanto na Igreja de Roma como todas as igrejas cristãs e não cristãs devem se unir para um propósito: fazer o bem, tornar o mundo mais humano e menos codificado. O estudo dos erros da igreja do passado nos permite renovar as várias fés, onde o amor deve ser o princípio e o fim, e que devemos saber sobre os erros para não cometer os mesmos erros. Por isso que se diz que um povo que conhece seu passado é um povo difícil de ser dominado, porque aprendeu com o mesmo a evoluir para algo melhor, que poderia ou não nos tornarmos seres benevolentes e mais humanistas, o contrário da atualidade. E no mais, tenha uma boa bom dia e não esqueça de um joinha. E tchau!